Olá, meu nome é Sidney dos Santos Soares, estudante de História, sexto semestre. Estou aqui com o... Alexandre Gama, sou informante de turismo, já faz 25 anos na Praia de Morro Branco. Pronto, Alexandre, o que acontece? É, Há quanto tempo você trabalha diretamente com essa atividade? Um pouco dessa história, um pouquinho. Eu comecei bem muito antes, né? Quando eu comecei o turismo em Morro Branco, ele vinha diretamente em Kombi, né? Ainda era na época das Kombi, era as van, era a Topiczinha pequena, e alguns ônibus, CVC e outros mais, né? Que eram os mais antigos. Comecei em média de 92, 90 a 92, comecei já a trabalhar minha atividade na praia. E nesse período que você começou, a atividade do bugueiro em si já existia ou vocês eram mais independentes nesse início? Pronto, no início a gente era independente, não tinha o passeio de bugre, né? Quando a atividade do informante, no caso era mini guia na época, Uhum. começou, não tinha o bugre ainda, não tinha sido criado, era somente a caminhada nas falésias. Pronto. Então, diante disso, como você vê o papel do bugueiro, né, hoje na atividade do turismo? E como foi introduzido também, né? A gente vê que no caso né, ela serviu muito para agregar, por quê? Porque leva em locais, no caso, que uma simples caminhada não dá para levar devido à distância. E nós temos ponto turístico que para chegar o acesso do bugre, no caso, é mais viável. No caso, os turistas, hoje, além da história do próprio monumento, né, que é falado, que dos guias, né, que conhecem o monumento natural das falésias, eles também têm interesse em fazer um passeio de bug para agregar valor ao passeio, ou tu acha que é mais o local? Eu acredito que mais seja local, mas existe também, claro, aquele, no caso, quando o turista ele se interessa para fazer um passeio mais longo, aí tem assim a opção e eles às vezes eles optam por isso, né? O próprio informante ele quer sim vender, fazer o passeio de bug com turismo. Pronto. Como melhor dizendo, a integração entre guias e bugueiro, ela existe, ela é forte, foi fraca, já foi melhor, a seu ver? A integração ela tem que existir porque é uma parceria entre um outro, ou seja, um precisa do outro, então eles trabalham ali em união, é tanto que as associações, a maioria hoje tem os seus próprios informantes, e eles trabalham dessa maneira, são alguns geeks que ficam soltos, né? Mas a maioria já tem os seus informantes próprios. Pronto. Quais os lugares os turistas mais procuram nos passeios de bug? Quando você está guiando eles durante um passeio, geralmente quer agregar né, valor. Então, chama o bugueiro, faz essa atividade de conhecer os outros lugares, como você mencionou. Outros lugares que tu vê que eles são bastante requisitados. E outra pergunta, aproveitando. Existe diferença do passeio de hoje, do passeio que era antes? Existe uma diferença, né? Justamente por conta da modernidade que vem acontecendo. E antigamente era só o caminho nas falésias, né? E hoje já existe mais um caminho mais extenso, né? Que percorre, são 4 praias e ainda tem o acesso ainda da lagoa. Por isso que eles precisam, né, do acesso do bug para poder se deslocar até esses locais aonde, no caso, são mais distantes. Por isso que hoje eles buscam mais, né, no caso, esses locais aonde é mais chamativo, como as dunas, a lagoa, enfim, a gruta são os locais que os turistas mais eles querem conhecer, né? E aí precisa do bug. Na sua opinião, tem algum momento da história do Beberibe que você passou durante essa trajetória de guia turístico marcante, assim que você achou bacana? Seja um evento, seja um que você achou marcante? Existe na minha trajetória, né, existiu algumas gravações que eu achei bem interessante, como Sansão e Dalila, aonde eu fiz parte do elenco, né, trabalhei lá na parte da organização e também fiz parte do Game of Thrones, né, que era aquela cadeira lá daquele Game of Thrones. E aí eu fiz Ainda tem as parte fotos lá ainda. também, tem as fotos. Tem as fotos. Pronto, eu fiz parte lá, eu era o guardião, mas eu confesso que eu não sabia bem o que era. E que ninguém sabia, né? Pronto. Tinha que um fã encontrar e a gente não sabia. Enfim, eu Exatamente. trabalhei lá e foi algo que me marcou bastante, ver tanta gente, a multidão grande atrás
para descobrir onde é que estava o trono e fazer as fotos lá, né? Então foi aquela loucura. Bacana. Você acha que a atividade do bugueiro, né, se tornou uma cultura, um exemplo, chegando em Beberibe, além das falésias, a atividade do bugueiro também se tornou um páreo, assim, além do conhecimento das falésias, do turismo, de conhecer que é um monumento natural, o bug também se tornou um atrativo à parte. Com certeza, ele se transformou em um atrativo, né, à parte, por quê? Porque além de ter ali o passeio local que dá para fazer na caminhada, né, você pode levar para o pôr do sol. Então tem outras coisas que ajudou bastante, né, a fazer essa junção entre o bug, porque o Interação, bug é a né? interação e o bug ele é bem importante para, no caso, hoje, né, o turismo aqui de Beberibe. É, um exemplo, como você leva as pessoas a conhecer um pouco da história de Beberibe através dos conhecimentos, então como você chega a apresentar assim essa atividade bugueira para os próprios guias que você vai levando durante a sua caminhada, né? No caso, a gente tem ali um percurso, né, que vai em torno, às vezes, de 25 minutos a meia hora. E aí, nesse período aí, é onde a gente indica o bug para eles poder fazer esse passeio, que é bem chamativo e atrativo, que vai, né, temos passeio com e sem emoção, onde eles se agradam também para fazer esses passeios. E eles, no final, acabam gostando bastante. Assim, qual a importância da história oral na construção da identidade turística de Beberibe, né? Então, você não conta somente o que um tracejado geológico, né, sobre as falésias, mas também você conta a história de um povo, de como se criou durante essa caminhada. Então, essas histórias que foram a construção do próprio Morro Branco, que é a principal fonte principal ponto de referência turística aqui. Essas histórias elas agregam na divulgação da própria visitação dos turistas. Com certeza, né? Nós temos aí aonde? E pode dizer também uma historiazinha básica, assim, legal. Não precisa ser muito. Pronto, nós temos sim, né? Nós temos aonde os pescadores, no caso, antigamente lá, hoje já não tem mais a placa, mas sempre existe lá a famosa praça, que é a Praça da Mentira, onde vários pescadores se reúnem lá para contar suas histórias, né? Pescadores antigos, né? Que hoje já não estão mais conosco, e eles fizeram parte lá há muito tempo lá dessa praça contando sua história de pescadores. E não pode deixar de faltar, porque o pescador, a gente sabe que ele é algo primordial numa praia onde tem bastante turismo. É tanto que eles fizeram parte da primeira gravação que foi gravada aqui em Morro Branco, que foi a novela Final Feliz de 82. Interessante. Né? Então teve o mestre Agripino que fez parte dessa novela e outros mais, são pescadores, né? E que sugestão você daria para preservar e valorizar a memória e o turismo no geral? Né? Lógico, estando foco um pouquinho no bug assim também. Mas o turismo em si, que pode ser valorizado, que isso é uma coisa que depende da outra, né? Com certeza. Eu acredito que o passeio de buggy, né, ele tem muito a se valorizar, agregar, e ele não vai se extinto por quê? Porque a gente sabe que uma das maiores importâncias hoje é o turismo fazer esses passeios de buggy, como eu já falei. Ele não conhece só uma praia, ele tem a possibilidade de conhecer 3 praias, ainda mais tem quando a água com o rio, né, e aí ele tem essa possibilidade. Então nós acreditamos que ele é fundamental e ele tem aí seus muitos anos pela frente para ainda trazer muita alegria, muita paixão para esses turistas que vêm visitar o nosso Ceará. Pronto, então gostaria de agradecer e deixar apenas aqui tua saudação final. Eu que agradeço, na hora que precisar estamos aí disponível, né? Já que eu sou um dos guias mais veteranos aqui, eu acredito que os que começaram comigo muito já não faz mais parte, mas a gente continua aí, e é só para finalizar, né? A questão do nome Morro Branco, que muita gente às vezes pergunta o porquê. É justamente dado aos pescadores. Os pescadores eram um ponto de referência para eles chegarem até a terra, né? Porque de longe eles avistavam, e se você vê na questão geológica, as dunas, quando você está tão longe,
ela só aparece aquele branquidão, né? Aquela Exatamente. branco. E aí eles de muito longe eles avistavam e falavam, olha lá o morro branco. Até porque não tinha o que nem hoje tem a questão do GPS, né? Isso, hoje tem o GPS, Hoje tem o né? GPS, Isso, mas aí antigamente, onde entra, né, a né? tecnologia avançada, e aí entra o GPS, antigamente não existia nada disso. As Era por meio de referências referência, eram as próprias referências isso, terrestres, eram as né? dunas, só não podia, um certo pescador às vezes ele focou, né, numa pescaria numa vaca. No outro dia a vaca não estava mais lá. Ele perdeu a pescaria porque a vaca foi embora. Deus abençoe a todos. Obrigado. Muito obrigado, filho.